Vamos aí para 24, que é uma coisa importante que diz respeito... Está ligado ao Covid, mas não é exatamente... Quer dizer, é Covid, né? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou hoje a realização de convenções partidárias virtuais para as eleições municipais de 2020 em razão da pandemia. Segundo a decisão, os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que julgarem necessárias. As convenções, pelo calendário eleitoral, devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Olha, gente, tem de ser assim. Né? Fazer o quê? Assim como é preciso definir rapidamente o adiamento da eleição. Para quando? Primeira semana até a segunda semana de dezembro. O mais tarde possível. O nosso sistema eleitoral, felizmente, é desenvolvido bastante para isso. Felizmente, nós temos as urnas que são seguras. A diferença do que dizem por aí os malucos, né? E os psicopatas. Então, não teremos, fosse uma eleição no padrão anterior, como faremos essa eleição? Depois a apuração entrará, Natal afora. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Né? Então, temos de fazer essa coisa o mais distante possível, deixando claro que o que a Constituição proíbe, e aí nós estaríamos num enrosco, caso acontecesse uma tragédia, aí sim, é o seguinte, aí precisaria pensar uma solução constitucional. O que o artigo 60 da Constituição proíbe, que é a cláusula pétrea, não deste modo, é a prorrogação dos mandatos. Porque a eleição ela tem de ser periódica, isto é, o período da eleição tem que estar definido. E você não pode mudar o período. Mudar o período de eleição significa mudar o período de mandato. Tá claro? Não é a data da eleição. Nós façamos a eleição em outubro ou em dezembro, é para o prefeito que vai assumir dia 1º de janeiro. O que não pode acontecer é os prefeitos que estão agora continuarem sem eleição. Porque aí a cláusula pétrea da Constituição proíbe. Agora, digamos que vivêssemos uma situação catastrófica que impedisse a eleição. E aí? A catástrofe faz com que se mude a cláusula pétrea? Os prefeitos sairiam e assumiriam, e quem assumiria? Já que é preciso ter eleição legislativa também, para as câmaras. Presidentes de tribunal, o judiciário, prorrogar-se-iam os mandatos por algum tempo. Então, assim, o que a Constituição não aceita, de jeito nenhum, é prorrogação de mandato. A data da eleição, essa pode ser mudada. Atenção, a rigor também não poderia, vai ter de se fazer uma emenda constitucional. Por quê? Porque hoje na Constituição está que você não pode mudar nada na eleição antes de um ano da data da eleição. E a mudança de data é uma mudança no processo eleitoral com bem menos de um ano, né? Então, eu falei antes de um ano, isto é, no período de um ano antes da eleição. Né? Então, terá de ter uma emenda, já. Agora, eu sugiro que o ministro Roberto Barroso, presidente do TSE, já converse com os presidentes da Câmara e do Senado para que eles encaminhem isso junto ao Congresso o mais rapidamente possível e coloquem essa eleição o mais distante possível. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Nós podemos, eu estou falando aqui nas minhas conversas com infectologistas, etc. Nós poderemos estar vivendo então uma segunda onda de contaminação. Tá certo? Talvez devamos pensar numa eleição feita em mais de um dia. A falta de algum outro critério, homens votam num dia, mulheres votam em outro.
faz em 2 dias. Ou se faz em 2 fins de semana, enfim. Quanto menos gente juntar e quanto mais distante for, melhor.